Bom dia, queridos. Bom dia, paz do Senhor. Já se passaram alguns dias que nós tivemos a nossa última aula e hoje nós estamos retornando aqui. Antes de começarmos a falar sobre o assunto da apostila, da história da Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns livros aqui. Alguns livros que eu separei para mostrar para vocês, que eu já havia até indicado em aula, mas hoje eu quero mostrar para vocês. São livros que vão nos ajudar bastante nesse processo de aprendizado da história da Bíblia, tá? Um deles é esse aqui. É o Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. O autor é Ralph Gover, livro excelente, muito bom mesmo, que ele traz muitas gravuras e vai mostrar, vai ensinar, tem mapas, ele fala sobre a agricultura nos tempos bíblicos, vai falar sobre a religião, sobre os costumes do povo hebreu, vai falar sobre os principais processos que eram utilizados pelos camponeses, sobre a educação dos filhos, sobre as vestimentas, e isso nos ajuda para facilitar o entendimento do texto bíblico, tá? É um livro bem rico e eu recomendo para vocês. O segundo livro que eu gostaria também de compartilhar com vocês é esse aqui. Esse aqui, inclusive, eu já até vi aí na livraria aí embaixo, é o Manual Bíblico SBB, da Sociedade Bíblica Brasileira. Também é excelente, ele tem a mesma linha daquele que eu mostrei para vocês ainda agora, e é um livro muito rico também, tá? Ele traz gravuras, ele fala sobre cada texto, ele é um pouco mais detalhado, porque ele vai exatamente em cima dos textos bíblicos e vai fazendo uma abordagem mostrando os principais aspectos. É um livro muito bom, recomendo para vocês, se vocês puderem ter acesso a esse livro, puderem comprar. É um livro que eu recomendo realmente para vocês, tá? Vai ajudar vocês na caminhada, nas suas pesquisas, nos seus estudos. Ele fala de livro a livro, fala sobre os versículos e vai trazendo luz, vai trazendo esclarecimento para a gente na hora da gente fazer a interpretação dos textos bíblicos, tá? Hoje, vocês vão perceber que eu estou um pouquinho cansada, um pouco de falta de ar, porque eu também peguei esse malfadado vírus, né? E estou me recuperando, mas eu vou falando aos pouquinhos, devagar, para vocês poderem me acompanhar. Nós vamos retomar aqui da página 17 da apostila, que é a história da Bíblia. E ele vai começar a falar aqui a respeito da tradição oral, ou de boca em boca. Foi assim que tudo começou, né? A gente começou a ver nas aulas anteriores que no início, como não tinha a escrita ainda, como é que os povos faziam para manter viva a chama da fé no coração das crianças? Como que eles faziam para transmitir a sua fé para aqueles mais jovens? Como que eles faziam para manter viva a chama daquilo que eles acreditavam, a imagem daquele Deus que eles adoravam, de geração em geração? Eles, não só o povo hebreu agiu dessa maneira, mas também outros povos, os gregos, os fenícios, sumérios, todos eles passaram por esse processo também da tradição oral. E isso vai servir de apoio e é uma coisa que permanece até os dias atuais. Até hoje eles mantêm essa tradição. A tradição oral, ela consistia no momento em que os mais velhos se reuniam
num primeiro momento com as crianças, e isso geralmente acontecia nos lares, e eles transmitiam todo o conhecimento que eles tinham, as experiências que eles tinham, aquilo que eles tinham ouvido dos seus antepassados, eles transmitiam para os mais jovens. Isso se tornou algo tão comum que todos os povos faziam isso. Em um segundo momento, quando o povo hebreu foi levado para o cativeiro, tudo que eles tinham se perdeu. Né? Todos os seus opositores fizeram questão de destruir tudo que eles tinham, em termos de livros, de história, de registros. Nesse momento, para eles foi muito difícil, porque onde eles estavam exilados, eles não tinham acesso a nada que pudesse trazer a lembrança, o Deus deles, a fé deles. Então, eles voltaram a recorrer a esse processo de tradição oral. Nesse processo, era a única forma que eles tinham de se comunicar. Isso foi importante para eles, porque já que não tinham nada escrito, não tinham os pergaminhos, os rolos, não tinham nada que eles pudessem ler, porque tinha sido destruído, isso ajudou a manter viva a fé, as promessas, aquele momento em que de repente muitas crianças nasceram no cativeiro babilônico, no cativeiro, eles estavam ali crescendo, mas precisavam ter em mente tudo que o povo havia vivido, seus antepassados haviam passado, e precisavam ter conhecimento disso. Não podia perder a fé, não podia perder a esperança. Então a tradição oral foi se reforçando nesse momento. Nesse livro que eu recomendei para vocês, Os Usos e Costumes, eles vão mostrar que houve um tempo em que as crianças elas eram ensinadas e para que elas fossem incentivadas a permanecer aprendendo, a continuar, a manter o desejo pelo aprendizado. O que os mestres faziam? Eles colocavam tabletes de argila diante das crianças e iam ditando e faziam com que elas escrevessem naqueles tabletes para que ficasse memorizado aquilo que elas ouviam. Mas para não se tornar uma coisa chata, maçante, o que os mestres faziam? Eles colocavam um potinho de mel junto da criança e conforme a criança ia escrevendo com aquele cinzel, que a gente já falou sobre isso, sobre os instrumentos que eram utilizados para a escrita, ela ia escrevendo e em determinado momento ela molhava aquele cinzel no potinho de mel e colocava na boca. Isso era para trazer à memória da criança o quão doce era meditar nas escrituras, o quão doce era meditar naquela palavra. Então isso fazia uma certa associação, e é por isso que o salmista ele vai falar que a palavra é mais doce do que o mel. É uma associação a esse momento de aprendizagem. Durante esse tempo em que a tradição oral foi mantida, esses homens eles não tinham como fazer um registro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, né? Mas eles contavam para os seus filhos, os avós iam contando, os pais iam contando as coisas dos grandes heróis da fé, as coisas que haviam passado, que haviam acontecido.